ela resulta de um vínculo. Nasce de uma necessidade de pertencimento. Todos nós necessitamos pertencer. Isso não é uma ideia que vem da nossa mente. A necessidade de pertencer, ela vem de um instinto natural, porque nós buscamos naturalmente um aglomeramento. Então existe um limite nesta fidelidade. Mas é importante nós entendermos que tudo aquilo que fideliza é porque busca o pertencimento. Então assim, eu pertenço àquela tribo, então você tem uma fidelidade àquela tribo. Então, Bert Helling, ele mostra isso com exemplos razoavelmente claros de que esta fidelidade só existe por causa dessa necessidade básica. Então ele foi mostrando ao longo do texto, eu vou pincelar um pouco o texto que abrimos ontem, que foi o texto Fidelidade. O livro é Liberados Somos Concluídos, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, vou fazer um apanhado do que nós vimos ontem para chegarmos neste exemplo que ele vai trazer de uma constelação onde ele dá o título de A Fé Maior. Porque Bert Helling, ele vai levando o entendimento do que seria a verdadeira fé. E ele ainda mostra que tudo aquilo que nos coloca num espaço muito pequeno, ele nos limita muito. Antes de fazer esse apanhado, vamos nos preparar para fazer isso. Movimenta as suas escápulas. Perceba como é que está o seu pescoço. Alonga os seus braços. Acomoda o seu bumbum. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Mantenha os seus pés apoiados no chão. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz com a boca fechada. Expira, soltando o ar pela boca. E você visualiza um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna, empilhando vértebra sobre vértebra. Baixa um pouquinho as suas pálpebras, para que assim você não está vetando totalmente a luminosidade, você está vendo, mas você está reduzindo a dispersão. Inspira pelo nariz.
Expira pela boca. E para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós estamos fazendo uma breve meditação para ficarmos mais presentes, mais aqui e agora, para o texto que estamos lendo, que é a fidelidade, que começamos ontem. E que agora eu vou fazer um apanhado geral do que nós já vimos. Então, mais uma vez, inspira pelo seu nariz, a boca fechada. Expira, deixando o ar sair pela sua boca. Tem um fio no topo da sua cabeça que alonga a sua coluna. Sorria. Perceba como que você está agora. Dê voz para o seu corpo agora. Para quem está ao vivo aqui comigo, você acabou de acordar, acredito eu. Como está o seu corpo? E para quem está pegando gravado, pode ser que você já fez várias coisas ao longo do dia e nem parou para perceber como que está o seu corpo, o que ele está tentando te falar e que você está tentando eliminar, calar a voz dele com algum entorpecente, com álcool, com comida, com distrações, só para não ouvir. Você coloca uma tala na boca do seu corpo. Sua cabeça está doendo, você bota um remédio. O seu ombro está doendo, você coloca uma tala. Então, você faz tudo para não ouvir o que o seu corpo está urrando. Então fazemos qualquer coisa para pertencer e isso chama-se fidelidade. Então às vezes nós achamos que fidelidade é quando você tem aquele cartãozinho da loja, né, que você vai lá e coloca o selinho. Mas nós fazemos isso também na nossa família. Quando você não escuta o que o seu corpo está te pedindo. Talvez você é fiel à profissão das pessoas da sua família. E a sua alma está dizendo, não nascemos para isso. Nascemos para outra coisa. Mas você não quer ouvir, sabe por quê? Porque dá muito trabalho, né, cuidar da gente. Dá trabalho você prestar atenção em você. Então, mais vale a pena cuidar da vida dos outros. Como eu coloquei ontem, né? Como assim? Que se você mora sozinho e você diz, nem almocei hoje porque eu moro sozinho. Então, recapitulando. Então,
Bert Helling, ele traz este ponto, que é a fidelidade, ela resulta de um vínculo devido à nossa necessidade de pertencimento. Então, falei bastante sobre isso, inclusive a hora que eu abri a live. Ele também nos provoca quando ele nos questiona o que aconteceria se nós formos para além desses limites. Por exemplo, quando alguém segue a profissão da família, porque todos fazem isso, então ele quer ir além. Então, o que poderia acontecer? Quando nós crescemos para além dos limites, algumas coisas, elas vão deixar de servir ao núcleo familiar. Eu quero ser cuidadosa nisso aqui, por isso que eu estou dando pausa, porque eu quero encontrar as melhores palavras para trazer esse conceito que não é um conceito no sentido de técnica, tá, gente? É conceito no sentido de entendimento mesmo. Porque Bert Helling, ele é muito mal interpretado em vários ângulos. Ele é mal interpretado quando ele fala sobre a constelação é uma terapia breve e as pessoas acreditam que é substituir a psicoterapia pela terapia breve. Isso já é uma péssima interpretação. Porque ele não está falando isso, ele só está dizendo é uma ferramenta que faz você acessar de uma maneira rápida uma informação. Mas isso não tira de você o seu caminhar na psicoterapia. Então, nesse contexto, o Bert Helling já é mal interpretado, leva-se ao literal a palavra que ele usou. E outra coisa, quando ele fala dessa expansão do além da família, ele não está dizendo que você tem que cortar os laços com a sua família. Ele está dizendo que você não tem que ser obrigado a dar aquela satisfação como se você tivesse nascido para a família. Você nasceu na família. Então você expande, porque você nasceu para servir o mundo. Imagina, você é um médico e você só atende as pessoas da sua família? Ou você está a serviço de qualquer pessoa que precisa do seu atendimento médico? Mas que se você é uma pessoa que humana e que você acolhe muito bem as pessoas que vão até você, por que você não faria isso por um irmão seu, pela sua mãe, pelo seu pai também? Então, se a sua mãe, se o seu pai, e se eles provocam raiva em você, é porque tem alguma coisa enroscada nessa relação e é uma cobrança velada que existe das duas partes, sua para com a sua família e da sua família para com você. Então esse enrosco, ele exige reparo. Então tem uma delicadeza, tem um refinamento nessas palavras, que nós não podemos levá-las a grosso modo.
Porque se nós colocamos isso a grosso modo, primeiro, você pode ir buscar uma constelação para resolver algo que diz respeito a sentimentos que você precisa, às vezes, explorar em psicoterapia. Por exemplo, se você apanhou quando criança, você precisa chorar a dor do seu corpo em psicoterapia. Antes de se reconciliar com quem te bateu. Senão você vai negar a dor da sua carne. Então, o processo de psicoterapia, ele é muito delicado. E se nós burlamos as etapas, a própria vida joga você de novo no mesmo contexto. Então não podemos apressar o rio, né, como dizia aquele cara lá, Pels, né, da Gestalt terapia, que ele fala, não apresse o rio, ele corre sozinho, mas se você apressar, a própria vida vai te trazer de volta para você reorganizar esse contexto. Então ele vai falar também sobre uma fidelidade que ela precisa ser provisória. Porque a vida em si, ela exige de nós expansão. Então o que o Bert Helling, ele mostra é que chega uma hora também, se você está no seu processo de psicoterapia, que você está há 30 anos falando da sua mãe que te esqueceu na escola quando você tinha 4 anos de idade, e você está há 30 anos falando disso, e as pessoas à sua volta já estão de saco cheio dessa história, o seu terapeuta também deveria estar de saco cheio. Mas ele está se alimentando disso também. Então, quando o Bert Helling ele faz uma crítica a esse contexto, ele está dizendo, peraí, tem um trem errado nessa história. Até quando? A vida é curta demais para você não sair disso. Então, será que não tem algo a mais para ser visto? Será que não tem aí dentro de você uma criança que é exigente demais e que não humaniza os seus pais? Então existe uma medida, né? O que mais que nós podemos trazer aqui? O desenvolvimento, essa expansão, exige de nós uma renúncia, que foi o que nós vimos no texto sim e não. Quem quer mudança precisa ter coragem de mudar. Eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Então, você está com um pensamento infantil. Quero mudança, mas não mudo. Esse é um pensamento infantil. É uma criança que quer tomar leite em pó quando você coloca o pó no café. Meu irmão tem uma história, né? Meu irmão, que nós morávamos na roça, né? Então, para nós, na fazenda, a gente toma leite da vaca, né, gente? Todo leite é da vaca, né? O leite industrializado, que eu quero dizer, é o leite, né, que vem na caixinha. Então, nós tínhamos uma curiosidade, tomar leite de caixinha, porque o leite de caixinha não é de vaca, no nosso conceito, e o leite em pó. Então, o leite em pó
Numa ocasião, meu pai comprou uma latinha de leite em pó para matar a nossa curiosidade do leite em pó. Então, quando colocava o leite em pó no café, meu irmão chorava e ele falava: eu quero em pó, não tá em pó, né? Aí colocou a colherada na boca dele para ele comer, mas ele queria o leite, mas isso não, sei que era uma briga, gente. Então esse é o pensamento infantil. Eu quero mudança sem mudar. Eu quero mudança sem mudar a forma. Ou seja, eu não quero ter trabalho. Eu não quero mexer com isso. Adulto que não consegue colocar o dedo na ferida não cura a ferida. É você ter uma queimadura e você vai ao médico, o que ele vai fazer? Lavar aquilo. Você chega no hospital, precisa colocar o dedo na ferida. Então o que ele vai dizer é que essa renúncia é que algumas fidelidades, elas precisam morrer. Senão não nasce. É como você precisar, tem coisas que você precisa podar mesmo. Senão não nasce, né? Então essa renúncia, ela não pode romper. Essa renúncia, ela tem uma medida. Você suporta. Helling usa muito essa palavra, né? Você precisa suportar o caminho. Passar, fazer o processo. Então, se nós olharmos para tudo isso, ele está dizendo entre linhas, de uma maneira que nem é entre linhas assim, que a fidelidade, que ela é fiel a algo maior, ela exige que você tire a venda dos seus olhos e você lide com a realidade, que é quando eu trago o trabalho da psicoterapia corporal. Na bioenergética, por exemplo, nós utilizamos um termo que é grounding. Grounding é uma palavra que usamos sem ser traduzida, mas que ela é traduzível, que é raiz. Enraizamento não é você colocar o pezinho na grama. Você colocar os seus pés na grama é benéfico porque você tem uma descarga elétrica e que você energiza o seu corpo, mas grounding, no conceito da psicoterapia corporal, é você saber lidar com a realidade adulta. Adulto tem grounding. Ele suporta o que precisa ser feito. Senão você vai passar a vida inteira andando na grama e achando que alguém tem que comprar seus sapatos. Ah, agora eu tô fazendo ground, aprendi que ground é andar na grama. Criança, né? Ah, porque eu vi isso na internet, videozinho rápido, né? Até quando vocês vão ficar consumindo videozinhos rápidos? E aí você fica feito uma coxa de retalho, tudo fragmentado. Pesco uma coisa aqui de 1 minuto, pesco outra coisa ali de outro minuto, pesco outra coisa, aí você vira um pescador. Mas nunca um nadador. Então, ground é você saber lidar com a realidade. Você está bem fincado no chão, mas você está com os olhos bem abertos e você está em movimento. Eu citei também o filme Happy Feet, que traduz muito bem a questão da fidelidade. Quem assistiu o filme,
deve ter compreendido o que eu quis trazer. Porque Mowgli, eu acho que fala Mowgli, tá, gente? O nome lá do pinguim principal, o que eu entendi era isso, Mowgli. Ele nasceu diferente, com algo particular nele. Enquanto ele tentava ser fiel ao seu núcleo, ele se sentia mal, porque ele não tinha a voz que os outros tinham, mas os pés dele, o corpo dele não controlava. E quando ele vai para uma fidelidade maior, ele alcança algo que é para todos. Então é aquela fidelidade maior. Nós também podemos pensar na história de Moisés, personagem bíblico. Quando Moisés é colocado num cestinho e colocado no rio, simbolicamente ali também está tendo um rompimento por amor à família. E na alma, ele nunca deixou de pertencer, porque ele se tornou um homem com muita força, pelo contexto que ele foi criado, mas ele não perde as suas origens dentro de si mesmo. E ele é fiel a algo maior. Então vocês percebem que a fidelidade, quando ela te leva para algo maior, ela rompe as fronteiras, mas você não deixa de ser quem você é. Você não rompe com as suas origens. Esta é uma fidelidade que te traz força. Respira, deixa o ar sair. Então, se você é uma pessoa que está fraca, você fica quebrando a cabeça, busca ajuda. Anivalda, mas uma constelação poderia me ajudar a ver? Sim. Mas a constelação não é processo terapêutico, mas ela te ajuda a ver. É como se você estivesse sofrendo de alguma doença e você ainda não sabe que doença é essa. E você vai até o médico, ele fala, vamos fazer uns exames? Vamos fazer um ultrassom. Então, eu entendo que a constelação, ela poderia ser como um ultrassom. Ela te dá precisão, mas ela não exclui o tratamento. Ela não exclui a sua parte. Porque a constelação não é para você ficar bem com a pessoa, sua mãe, pessoa, seu pai. Isso é bônus. A constelação é para você encontrar a sua força de servir o mundo. Senão você só está trocando 6 por meia dúzia. É para você se conectar com a força da vida. Porque você não está aqui no mundo por um acaso. E precisa fazer sentido tudo que você faz. E é assim que ele vai trazer o que é uma fé maior. Eu nem vou começar aqui agora, porque agora que eu olhei aqui as horas. Mas eu penso que foi
providencial, porque nós retomamos todo o capítulo que permeia a nossa existência. E se nós compreendemos isso, e que talvez você esteja sendo fiel a algo sem você perceber, porque é inconsciente, não é consciente. Quando que você percebe que algo não está legal? Quando o seu corpo está te dando a dica, o sintoma. Ronivaldo, mas meu corpo tá ótimo, eu só tô endividado. Isso é um sintoma, tá? Você está com um sintoma porque você está com uma doença financeira. Ronivaldo, meu corpo tá ótimo, me sinto super disposta, só meu casamento que tá falido. Isso é um sintoma. E que talvez o seu corpo não tá te dando exatamente os sinais porque você tá desconectado dele para não sentir a falência financeira ou para não sentir o casamento falido. Então preste atenção, escute você. Ronivaldo, eu não estou entendendo nada, mas assim, será que realmente o trabalho de constelação poderia me ajudar? Vem para o grupo, mas vem aberto. Busque ajuda sem o seu achismo. Se você vai fazer um ultrassom, você questiona o médico que está fazendo o seu ultrassom? Ou ele está te mostrando ali e você fala, uau, nossa, nem imaginava. Talvez não seja um câncer que você está tendo aí no seu abdômen, é só gases, porque você está comendo errado. Ou talvez você acredita que são só gases e pode ser um câncer. Nós não sabemos. Você sabe que existe ali um mal-estar. E quanto mais você vai jogando o problema para debaixo do tapete, saiba que ele só está crescendo. Eu nunca vou me esquecer de um terapeuta que eu fui. Eu estava saindo do hospital do câncer e me falaram de um terapeuta e eu estava ainda desesperadamente buscando uma explicação para tudo aquilo que eu estava vivendo. E quando eu cheguei até ele, ele disse assim para mim: tira a bunda da sua cadeira e faça alguma coisa por você, porque Deus já te mandou vários sinais. Você está querendo que ele desça e fale com você assim, num personagem humano? Talvez pode ser eu, então. E aí ele completou, né? Deus vem te dando notícias há muito tempo. E sim, primeiro ele me deu uma endometriose. Antes da endometriose, ele me deu oscilação de peso. Antes da oscilação de peso, ele me deu um acidente. Antes do acidente, ele me dava dores de cabeça. Parecia que ia explodir. Mas eu eliminei a dor de cabeça, eu ignorei o acidente. A endometriose, eu só corri lá no médico, faz aí uma laparoscopia e logo já engravidei, porque assim, né, resolvido o problema. Aí ele falou, bom, eu tenho que falar mais rigoroso com ela, né? Aí ele mandou assim aquele câncer e falou assim, ó, faça alguma coisa por você.
Então, preste atenção nos sinais. Porque comigo não é diferente do que com você. Eu estou trazendo algo pessoal meu, mas eu não sou diferente de você. Não tem nada de privilégio nisso que eu estou contando aqui, porque é com todo mundo, é só uma história. É com todo mundo. Eu poderia dar exemplos de outras pessoas. Teria N exemplos para trazer para vocês. São 23 anos de clínica, então teria muito exemplo para dar para vocês, muitas histórias para trazer para vocês. Mas eu posso ir colocando um pouco dos meus exemplos, porque me dá menos trabalho, porque quando às vezes eu trago exemplos de fora, isso pode gerar desconfortos. Então preste atenção nisso. Último grupo de constelação, dia 23 de dezembro, terça-feira, às 3 horas da tarde. Quem sabe não é o momento de você vir para cá e passar um Natal de uma maneira mais confortável, passar um Réveillon mais esclarecido, iniciar um ano com mais realidade, com os olhos mais abertos. Então é uma excelente oportunidade. Amanhã, 5 horas, estaremos aqui de volta. E aí sim, eu vou trazer, porque o Helling ele vai trazer exemplo de uma constelação neste texto, tá? Então amanhã começamos diretamente aqui neste exemplo. Compartilhe a live com outras pessoas, tragam mais pessoas para cá. Até amanhã. Beijos.